Sexta-feira será de tempo abafado e de temporais em grande parte do Brasil. A formação de uma frente fria na região sul e o ar quente e úmido vindo da Amazônia vão deixar as nuvens carregadas de norte a sul do país. Em algumas cidades que ficam nesta área, entre o norte do Rio Grande do Sul e Roraima, há previsão de raios e queda de granizo. O sol brilha forte e nada de chuva nas duas áreas claras. O dia começa com 18 graus em São Paulo e com 19 em Brasília. A máxima chega a 26 em Belo Horizonte e a 35 em São Luís. E aí, Luiz, tá vendo o quê? A experiência de pressão que o professor de física ensinou hoje pra gente. Ah, posso te ajudar? Lógico, senta aqui. Então, eles pegam uma garrafa de vidro, aí põe um algodão aqui embaixo, no fundo, aí pega o fósforo, risca ele, joga aqui rápido e põe o ovo aqui. Aí o professor disse que puxa, sabe? Mas não é muito bem por quê, você sabe? Ah, eu sei. É porque o ar aqui dentro, ele se aquece. Aí ele fica menos denso em relação que o de fora. Aí o de fora, pra tentar igualar as pressões, ele tenta entrar. Aí ele empurra o ovo. Entendi, vamos fazer então a experiência. Calma. Vamos. Caso o ovo virou. Nossa, maneira essa experiência, Luiz. Cara, você sabia que a professora atmosférica tem várias coisas no nosso dia a dia? Você é maluca, Luísa? Cara, lógico que não, você tá viajando. A pressão atmosférica tem várias coisas sobre meteorologia. Luiz, tá viajando. Que Não, coisa? lógico Você não que sabe. não, cara. Tá, Você você fala, me mas explicou você não hoje, sabe. para Quem com te isso, é explicou? sério, para com isso. Você me explicou hoje. Você nem presta Mas atenção na cala a sala. boca, você Luísa, tá me você não presta atenção na sala. Eu prestei atenção, Não prestei cara. atenção. Olha só, eu prestei atenção. Você tá rindo, então? E aí, gostou da tarde da escola? É, eu tava na monitoria até mais tarde hoje, eu tô estudando pressão. Ah, eu também, física, né? Eu tava com um pouco de dúvida, mas agora já deu pra tirar tudo. Ah, então fala aí, o que você tá dando? Olha, a gente usa algumas fórmulas como P é igual a F sobre A, onde P é pressão, F é força e A é a área. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, sendo F a força e A a área. P igual a P0 mais D vezes G vezes H, onde P0 é a pressão inicial, D é a densidade do meio, G é a gravidade e H é a altura ou a profundidade. Ah, a gente não pode esquecer que a pressão atmosférica é medida em ATM, né? E dentro d'água, cada 10 metros é igual a 1 ATM. Pô, eu tô com maior fome, mano. Ah, não, relaxa, eu pego alguma coisa pra você comer, espera aí. Tá, deixa. Luísa, você tá errado, você tem que aceitar. Acho que não, cara, eu falei pra você hoje, a gente pegou isso hoje, largando. Para, sério, cara, para, Isso, que não, não você dá. tá discutindo. Ah, cara, que tipo, ele não aceita que pressão atmosférica tem a ver com meteorologia, ele é muito burro. Não, mas realmente, o que pressão e meteorologia tem a ver? A atmosfera é o que torna a vida possível na Terra. E quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura. E os movimentos da atmosfera produzem variadas condições climáticas. A pressão atmosférica varia de acordo com a posição geográfica, altitude e a temperatura do ar. Ela é formada pelo peso do ar que comprime a superfície do nosso planeta. Existem zonas de alta e baixa pressão. Na de alta pressão, o ar é mais pesado e comprime a terra. Ele diminui o nível da superfície, impedindo a formação de nuvens e tornando assim um tempo bom. Nas zonas de baixa pressão, o ar sobe da superfície para o céu, levando o vapor d'água criado pela evaporação causada pelo Sol. Assim, as nuvens se formam. Logo, zonas de baixa pressão significam tempo estável. Bom, a gente está aqui com a professora Mônica Sena, que estudou na UFRJ e atualmente ela dá aula na UF. Ela é doutora em meteorologia. A gente vai fazer algumas perguntas.
Então, Mônica, como a diferença de pressão influencia no clima de uma determinada região em um determinado dia? Na verdade, a pressão em si, é o que a gente vê como indício de que vai mudar o tempo do local, é a tendência da pressão. Se a gente está percebendo que a pressão está aumentando, significa que o tempo está melhorando naquele local, porque está chegando naquele local que a gente chama de um centro de alta pressão ou um anticiclone, que é um indicador de bom tempo. Agora, quando está caindo a pressão, já é um indicativo de que a gente pode ter a ocorrência de tempestade naquele local, porque está se aproximando uma frente fria, por exemplo. Então a gente já fica mais alerta para maior formação de nuvens, possível formação de tempestades. Então assim, está aumentando, o tempo está melhorando. Está diminuindo a pressão, o tempo está melhorando. Meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Os campos mais conhecidos da meteorologia são previsão do tempo e climatologia. Mônica, como são feitas as previsões meteorológicas? As previsões são feitas com modelos meteorológicos. Esses modelos precisam de dados obtidos de diversas estações meteorológicas, não somente dados de pressão, mas todos os outros dados, temperatura, umidade, vento, chuva, tudo isso vai ser importante para acrescentar no modelo, além de dados, por exemplo, dados oceânicos, que estão em navios, em boias oceânicas, dados coletados por aviões, dados coletados por radiosondas, que são os balões meteorológicos que são lançados nos aeroportos, que vão medir variáveis meteorológicas em diversas altitudes na atmosfera. Então, e além de dados de sensoriamento remoto, que pegam uma área bem mais ampla. Todos esses dados eles são inseridos nesses modelos que possuem equações físicas que descrevem o comportamento da atmosfera. Então, esses modelos eles vão fazer uma previsão para daqui a algumas horas de como que vai se comportar, se a temperatura vai subir, se vai cair, se vai chover num lugar ou em outro. E precisa de um previsor, de um meteorologista, para analisar se esse resultado do modelo está coerente com a realidade. A pressão do ar é um fator determinante para a previsão do tempo, associado à umidade, temperatura e outros fatores. A previsão meteorológica é muito importante nos aeroportos. Ela nos fornece as condições de nebulosidade, visibilidade e do vento, fazendo assim que possamos planejar melhor as decolagens e as aterrissagens. A previsão meteorológica também é importante para a navegação, auxiliando na determinação da melhor rota para os navios, prevendo tempestades, chuvas, formação de gelo e vento. Os agricultores também dependem das previsões meteorológicas, pois eles geralmente realizam o plantio das sementes no início do período das chuvas, pois as sementes precisam de água para germinar. Além da previsão de falta d'água, enchentes e geadas, podendo assim evitar prejuízos. Estamos aqui com o comandante Michael e ele vai nos explicar um pouco mais sobre qual a função do altímetro. Olha só, o altímetro ele serve para primeiro indicar a altitude, tá? A gente voa com um avião sempre ajustado em 1013 hectopascal, e no caso a gente faz o ajuste aqui, ó. Quando você ajusta em 1013, é para todo mundo estar voando com 1013, para poder os aviões lá em cima não ter diferença de altitude. Quando a gente vai pousar, aí a torre nos informa um ajuste da pista, que no momento aqui é 1016, aqui e aqui. Aí o que acontece? Ele vai indicar a altitude da pista, entendeu? Então em voo a gente usa o padrão 1013 e quando vai pousar o ajuste do momento na pista. E o barômetro, como é que a gente usa e por que ele é importante? Existem dois tipos de barômetros disponíveis. O barômetro de mercúrio, que ele usa as propriedades do mercúrio de se contrair e de se dilatar conforme a pressão atmosférica se modifica e a gente consegue ler a pressão a partir disso. E tem o barômetro aneroide, que é uma mola que existe dentro dele, que também se contrai e se dilata conforme a pressão atmosférica muda. Então a gente tem como saber como está a pressão em cada lugar. A gente passa isso para a pressão ao nível do mar, para a gente não ter medidas relacionadas só à altitude, e a gente consegue comparar um lugar com o outro. A importância do estudo da pressão atmosférica para a meteorologia?
Não, a pressão atmosférica ela mostra pra gente os locais que possivelmente vão ter aumento de nebulosidade, que são os centros de baixa pressão, que são os locais onde tem movimento convectivo do ar. Já os centros de alta pressão são locais que normalmente você vai ter bom tempo, quase sem formação de nuvens nenhuma, porque nessas altas pressões o ar está subsidindo, então evita a formação de nuvens, consequentemente de tempestade. Alô, Dargan? Viu, cara? Eu te falei que pressão atmosférica tem tudo a ver com meteorologia.